Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, coisa boa, porque eu estou trazendo quem eu preciso trazer neste momento de Brasil, que eu não sei se eu chamo de angustiante, eu não sei se eu chamo de impenetrável, eu não sei se eu chamo de imprevisível, eu não sei. Eu só sei que com essa bagunça que mistura política com economia, economia com política, só uma economista para vir falar. E a economista é que a gente tem confiança, que a gente diz, ela é nossa, ela é do bate-papo. Luciana Caetano, que coisa boa. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer. Eu posso dizer? Ela é do bate-papo? Sim, sim. Posso, não posso? Pode sim. Eu sou ousado, viu? Eu gosto disso. Gosta disso, eu gosto né? disso. Então tá Um bom. homem de atitude. É, de atitude, tem que ser assim, não é não? Exatamente. Luciana, bom, primeiro, como vai você? Tô bem. Graças Assim, a Deus. apesar das adversidades, estou das bem. adversidades. Estou bem. Quais são os... Pronto, você me deu a palavra certa. O que você chamaria de principais pontos do que você chamou de adversidade? A gente tem acho que tem dois pilares que estão aí bastante comprometidos no Brasil hoje, que é o tecido político, né, essa composição política que a gente tem hoje, e a partir dele, como se fragmentou também a política macroeconômica do país, que acaba frustrando uma expectativa que se fez de que as coisas iam melhorar. E, obviamente, como esses fundamentos não estão bem definidos, você não teve nenhum avanço. E, muito pelo contrário, o que se teve nos últimos 12 meses foi um crescimento significativo da taxa de desemprego e também uma queda brusca dos investimentos, o que demonstra a falta de credibilidade dos agentes econômicos nesse governo e nos rumos que eles sinaliza para o país. Muito bem, mas aí eu pergunto a você, que país é esse onde você vê hoje, por exemplo, hoje o dia que nós estamos gravando, ou seja, semana passada, o índice Selic baixa pela primeira vez para menos de 2 dígitos, se aponta um fraquíssimo crescimento, mas se aponta, a inflação tem uma caída também, vem tendo uma caída também, e, ao mesmo tempo, você vê o índice de desemprego aumentando, as coisas acontecendo completamente contrárias umas às outras. Como é que vocês, economistas, explicam isso? A questão é entender por que a inflação baixou. Exatamente, né? Por exemplo, gostaria. Uma coisa é você controlar a inflação quando você tem um volume de oferta compatível com o volume de demanda e a economia está crescendo e há, na verdade, uma racionalidade a ponto de você cobrar preços justos e não ter uma elevação tão contínua, de modo que você sobrecarregue a população. Perfeito. Com preços muito elevados. A população que quer comprar. Exatamente. Nesse momento. No caso brasileiro, o recuo da inflação, ela se dá tão somente em função de uma queda da massa salarial decorrente de uma elevação da inflação. Muito bem. Então, não é uma queda da inflação que se possa comemorar, é uma queda Muito de pelo inflação contrário. que é o resultado de uma perna quebrada, que é a incapacidade de crescimento do país a partir de uma queda dos investimentos, porque as expectativas eram negativas. Pronto, é muito importante que você explique isso ao telespectador, porque tem muita gente enganada nesse país, achando que o país vai muito bem, obrigado, e querem derrubar o presidente da República quando o país vai muito bem, obrigado. O país vai muito bem, obrigado? O país está um caos, né? O país está um caos total. Você tem um caos político porque houve um movimento numa perspectiva de mudança de governo, acreditando-se que seriam tomadas medidas no sentido de dar mais solidez às bases macroeconômicas desse país. Na verdade, todo mundo se enganou, obviamente, porque você tem um governo que não está a serviço de uma estruturação consolidada do ponto de vista macroeconômico do país, e muito pelo contrário. E um presidente que, quando entra, ele afirma que não tem compromisso com nada porque ele não tem pretensões eletivas. Perfeito. E isso, de um certo modo, para mim, coloca o próprio país em risco, porque o país ele não é formado nem só de classe trabalhadora, nem só de classe empresarial, e você precisa compreender a correlação de força que existe entre essas duas partes e se colocar como alguém que balance que equilibre essa balança. Então, na hora que você... E que não diga eu vim aqui para passar um tempinho e vamos embora e que se dane o resto do mundo. Exatamente. Não é bem assim. E aí o que o governo faz? O governo atende uma demanda da classe empresarial, que é umas reformas que foram
colocadas goela abaixo, sem dialogar com a população, como a reforma, como o corte dos gastos sociais por 20 anos e por depois a reforma trabalhista, e com a ameaça de uma reforma previdenciária que também massacra muito, principalmente as camadas mais pobres. E aí, até então, a classe empresarial parecia estar gostando disso, até que o governo baixe um pouco a taxa de juros, também sinalizava positivamente para essa classe empresarial. No entanto, quando como o governo não consegue com isso recuperar o emprego e o poder de consumo, que é o mercado doméstico, e a classe empresarial não consegue compensar isso com o mercado internacional, porque também ainda não teve um ritmo razoável de crescimento depois da crise de 2008, então você começa a ter também uma inquietação junto à classe empresarial, porque percebe que o receituário que o governo adota, ele não foi suficiente para atender a expectativa nem da classe trabalhadora e nem da classe empresarial. E, por fim, agora essa elevação da carga tributária sobre o combustível que se for mantida, vai contaminar toda a cadeia produtiva. Toda a cadeia. E aí o que você vai ter de volta? A inflação que recuou por conta de uma queda da massa salarial, ela vai voltar mesmo sem essa massa salarial ser recuperada, contaminando e forçando o governo, inclusive, a taxa de juros que baixou, ela vai ter que aumentar para poder controlar a inflação. Aí você tem um caos maior do que o que a gente tem hoje. Esse negócio, por exemplo, do aumento do imposto dos combustíveis, é muito curioso isso. Eu até escrevi um artigo sobre esse assunto, quando eu dizia exatamente dessa cadeia que vem pela frente, que vai ser toda ela contaminada. Inclusive o escoamento da produção, já que nós somos um país de escoamento de produção altamente rodoviário. Exatamente. Não, as vendas por internet. As vendas também. Alguns fretes que eram gratuitos, certamente deixarão de ser, porque é um custo que a empresa vai ter que arcar e ela vai ter que aumentar o valor do preço dos produtos para compensar o frete. Aí numa hora como essa você se pergunta assim, como é que a balança comercial mostrou um crescimento nas exportações e um decréscimo nas importações exatamente nesse momento? Me conta isso. Que fenômeno foi esse? A questão é que você tem alguns setores que ainda conseguem ser competitivos no mercado internacional, apesar de tudo. E você tem empresas que são grandes conglomerados multinacionais que, independente de eles estarem na Itália, na China, no Brasil, eles são sempre grandes corporações, são muito competitivas, e aí essa produção de larga escala, ela não recua tão bruscamente. Então, graças a esses investimentos de grande porte, você consegue ainda ter uma pauta de exportação, principalmente produtos, as commodities, que ainda, o Brasil ainda é muito forte nisso, graças a Deus. Lógico, ainda bem. A situação ainda estaria pior. No entanto, uma grande carta na mão que o Brasil tinha lá para 2007, 2008 era o mercado doméstico. Exato. Tanto é que a gente não sucumbe à crise de 2008, e aí estava todo mundo com as pernas quebradas na Europa e até mesmo nos Estados Unidos, a gente estava aqui conseguindo... A gente superou. Chamar isso de uma marolinha. Então, para o Brasil, a crise de 2008 foi uma marolinha porque nós tínhamos o mercado doméstico, que nós não temos hoje. O que você tem hoje? Você sucateou esse mercado doméstico. Exatamente. O que resta é só o mercado internacional, mas não para toda a economia, só para alguns setores que são os grandes conglomerados que têm esse mercado à sua disposição. E aí, para um médio e pequeno produtor, você tem uma crise sem precedente, com a perspectiva de mais desemprego, porque a reforma trabalhista que está em curso, ela tende a aumentar ainda mais o desemprego, porque ela coloca em negociação jornada de trabalho com, inclusive, alteração de salário. Então, significa que eu posso contratar um número menor de pessoas para trabalhar mais, para aumentar minha produtividade e, portanto, provocar um caos social maior do que o que a gente já tem hoje. Ou seja, ele não conseguiu fazer nessa reforma trabalhista um equilíbrio entre o empregador e o empregado, e ao mesmo tempo ele está enganando, dizendo que a livre negociação entre empregador e empregado é que vai dominar o mercado? Pois é, o grande engodo do discurso neoliberal que o governo sustenta hoje é fazer a classe empresarial supor que, explorando mais essa classe trabalhadora, ele vai conseguir sobreviver. Perfeito. Mas se você já tem um nível de exploração que já é alto e você aumenta esse nível de exploração, a tendência é que você tenha uma redução significativa na massa salarial em relação à renda total, à renda nacional. Perfeito. Se você faz isso, você não vai mais poder contar com o mercado consumidor como um potencial de crescimento dos investimentos privados. Então, ou o governo revê essa negociação, ou o governo esclarece para a classe empresarial que não é com a reforma trabalhista, não é com a redução de massa salarial, não é com a retirada de direitos previdenciários que ele vai conseguir resolver o problema do Brasil. Não tenha dúvida. E o Brasil cresce, você há de convir que o Brasil cresce de uma forma significativa em alguns períodos entre 2002 e
2014, graças principalmente às camadas de baixa renda. Por quê? Porque você teve um crescimento da renda, principalmente no andar de baixo. E o que a gente tem hoje é exatamente o movimento inverso, e aí a classe empresarial está sofrendo os efeitos disso. Não tenha dúvida. Então é preciso que a gente compreenda, do ponto de vista macroeconômico, qual é o caminho certo para andar. Muito bem. Porque Aí a exploração não é uma saída. Muito bem. Aí eu pergunto a você, que é uma estudiosa no assunto, e eu me lembro ainda de menino, quando se dizia assim, o Brasil é um país essencialmente agrícola. Enquanto o país foi essencialmente agrícola, ele teve um crescimento considerável. Ele foi considerado, não é verdade? Você acha que será o segmento da agricultura que ainda pode salvar o país desse caos? Olha, a agricultura nunca deixou de ser um setor forte na economia brasileira. Perfeito. O que acontece com a economia brasileira é que ela tem uma fase áurea da industrialização. Exatamente. Que vai crescendo até a década de 80, um pouco na década de 90, até a década de 80, porque a partir de meados da década de 80 até hoje, o que se percebe no mundo todo, não só no Brasil, mas nas economias capitalistas de um modo geral, é um franco processo de desindustrialização. Esse franco processo de desindustrialização não significa que a indústria tenha diminuído de tamanho, mas ela perde a sua participação no todo. E quem cresce muito é o setor de serviço e, segundo, o setor de comércio. Isso. Então, esse processo de desindustrialização, na verdade, que vem sendo observado no mundo e também no Brasil, ele acaba, de um certo modo, comprometendo esse ritmo de crescimento, porque mesmo o setor de serviço e o setor de comércio, eles estão, de algum modo, atrelados ao setor industrial. Então, quando você tem um recuo da indústria, automaticamente você acaba, de algum modo, afetando os demais setores, principalmente quando esse recuo é muito brusco. Porque eles foram importantes. Eles são, exatamente. E você, assim, grande parte dos serviços hoje, eles estão diretamente vinculados ao setor industrial. Se o setor industrial puxa o freio de mão, vou dar um exemplo para você. Se você vende, por exemplo, menos carro, você tem menos fabricação de peças, menos manutenção de carro, menos toda a cadeia produtiva de serviço que trabalha em função do funcionamento do carro. Exatamente. E assim vale para o setor de eletroeletrônica, para a informática. Então, se a indústria recua, automaticamente, no médio prazo, ela acaba afetando os demais setores. Por isso que é importante que a indústria continue crescendo. E aí, quando você tem nesses últimos 3 anos, o desempenho do setor industrial tem sido bastante sofrido. Muito bem. Agora, me diga uma coisa, você não acha que há um engano fantástico quando se fala, por exemplo, vamos trazer indústrias para o estado de Alagoas, um exemplo. A indústria emprega muito menos do que outros setores poderiam empregar. Muito menos, quando se trata de uma indústria grande ou de médio porte. Então, até que ponto ela pode ser representativa na economia de um estado? Para mim, Geraldo, uma economia forte é uma economia diversificada. Independente se ela independente de ela for concentrada em um macro setor. Então vamos pegar aqui 5 macro setores. Eu tenho a agricultura, tenho a indústria, serviço, comércio e a construção civil. Esses são os macro setores. Esses setores são subdivididos em micro setores. Perfeito. Então, se eu consigo diversificar a minha estrutura produtiva em todos eles, e principalmente se esse setor industrial ele é diversificado, e ao invés de ser focado em 2 ou 1 ou 2 subsetores, você pega a indústria no estado de Alagoas, ela é focada no setor sucrocoleiro e a química. Se você sair disso, acabou o setor industrial. Exatamente. Então, não tem a capacidade de sobreviver a uma crise para um setor como esse, principalmente quando uma dessas commodities, elas têm uma queda de preço no mercado internacional. Perfeitamente. Então, o problema é você ficar refém de setores que são muito restritos. Chegou onde eu queria, é o que a gente vai falar no segundo bloco. Perfeito. Ok? Ok. A gente fica refém de uma coisa que já virou ilusória. Bom, rapidamente, Lyre Steel Frame telefona que o Eurico diz tudo sobre esse. Ao Gás Conforto, a loja que ensina tudo a você sobre gás natural. Ecoprime, lavando seu carro com meio litro de água e te entregando bonzinho. Deputado Zé Lage, logo depois do Palato. Buffet Taça de Cristal, nosso grande parceiro no Almoçando com a Notícia, cada vez melhor nas suas festas, e essa divisão fantástica entre Filé do Zezé e Bodega do Sertão para fazer o bate-papo. Voltamos já. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120.
Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Ok, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com essa queridíssima amiga, sobretudo essa queridíssima amiga e uma grande profissional que é a economista Luciana Caetano. E eu adoro trazê-la porque ela traz para o telespectador, numa linguagem tranquila e não no economês, aquilo que está acontecendo no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. Isso é muito importante. E nós falávamos sobre os grandes segmentos macroeconômicos e se dizia de que a diminuição de certos setores acabam afetando. A partir disso, eu queria lhe fazer uma pergunta. Eu ainda sou daqueles que defendem uma microeconomia diversificada e localizada, distribuída por municípios do país. Ou seja, vocação de um município deve ser explorada e aí a gente não permitir a migração para os maiores centros, através de associativismo, cooperativismo e por aí vai. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos sim. O meu entendimento, a leitura que eu faço hoje da desigualdade regional no Brasil com relação à matriz produtiva, matriz de produção, é que durante muitos anos o governo nacional ele apostou muito no time que já estava ganhando, que é a região sudeste, mais particularmente o estado de São Paulo. Essa estratégia de fortalecer uma região ou determinados grupos econômicos para competir no mercado internacional, ele pode ser bom do ponto de vista das relações internacionais. Certo. No entanto, você governa para o povo do país. Perfeito. E aí, nesse sentido, para mim, o que vai possibilitar o Brasil, algum dia, fazer uma efetiva distribuição da riqueza, vai ser alterar esse mapeamento da estrutura produtiva no país, fazendo um remanejamento regionalmente, ou seja, as regiões sul e sudeste hoje, elas concentram 80% da produção industrial do Exatamente. país. 20% fica com 20 estados, os 7 concentram 80%. Enquanto a gente tiver essa composição, essa distribuição da matriz de produção, obviamente a gente vai ter essa extrema pobreza que se concentra nas regiões norte e nordeste. E se na economia nacional há uma concentração, há também uma concentração na região nordeste. Se você tirar, por exemplo, os estados de Pernambuco e Bahia, eles pegam mais da metade da produção do PIB do Nordeste. Quando você vai para os estados, acontece a mesma coisa, ou seja, a gente precisa mudar um modelo, substituir a concentração por uma redistribuição, numa perspectiva de que você possa gerar renda sem demandar a transferência de renda sob a forma de políticas públicas compensatórias ou programas sociais. Mas isso é uma proposta de longo prazo, mas é possível que se dê o primeiro passo. Sim, mas veja bem, é uma proposta de longo prazo porque me parece que os governantes, de um modo geral, eles não entendem que é preciso fazer a popularização da produção. Entendeu o que eu estou dizendo? Sim, sim. É preciso fazer investimento na infraestrutura e você compreender, por exemplo, se você não investe na infraestrutura e se você não investe na educação, pesquisa, ciência lógico, e tecnologia, lógico, para dar suporte, inclusive, lógico, ao crescimento dos setores produtivos. Eu preciso investir na infraestrutura, eu preciso disponibilizar crédito, mas eu preciso também investir em pesquisa, ciência, tecnologia, educação, Perfeito, porque eu preciso de uma mão de obra qualificada perfeito, e eu preciso dar suporte aos setores produtivos, seja no comércio, no setor de serviço ou na indústria. Se isso não acontecer regionalmente, se ficar concentrado na região sudeste, a gente vai continuar padecendo de problemas como esse. E tem uma outra coisa mais grave. A região nordeste, mas particularmente os estados de Alagoas, Maranhão e Piauí, são estados que ainda padecem com a carência de distribuição de água e energia. Claro, e isso é inconcebível. Claro. Eu não posso falar da produção de alimentos se eu não tenho água para plantar, se eu não tenho energia elétrica, se eu não tenho... Então, assim, para que eu consiga fazer com que o produtor rural ele produza e ele consiga fazer um abastecimento do mercado com regularidade, preciso de um mínimo de infraestrutura. Se eu não tiver água e energia, você não tem nada, claro, porque são matérias-primas básicas mesmo para a agricultura. Não tenha dúvida. Então, são esses avanços que precisam ser feitos. Agora, eu queria aproveitar para dar um exemplo nisso. Quando eu digo assim, se eu fosse governador do estado, por exemplo, o governador inteligente que nós temos hoje, e ele deve estar pensando nessas coisas,
Eu iria ver qual era a vocação de todos os municípios desse estado e criar núcleos produtivos de acordo com a vocação. Os APLs, né? Os APLs, mas é muito mais do que os APLs, muito mais. Eu vou dar um exemplo. Nós temos aqui no estado vizinho, Pernambuco, nós temos Toritama, nós temos Caruaru, nós temos Santa Cruz do Capibaribe, nós temos que encontrou a vocação. E vive, e como cresce, e como emprega. Concorda comigo? Gera renda de forma autônoma. Isso, exatamente. Isso que é importante. De repente, por exemplo, nós temos aqui o filé. Mas ele está desconcentrado. Ele está concentrado, aliás. Ele precisa, por exemplo, eu dei como exemplo, desconcentrar. Eu sei lá, qual é a vocação de Santana do Ipanema? Qual é a vocação de Batalha? A gente sabe que é leite e por aí vai. Então, por que não fazer projetos que atentem para a colocação da família ao seu lugar de origem? Pois é, e uma coisa que eu acho que seria bem sucedida no estado de Alagoas, vou falar estado de Alagoas porque aí isso pode se repetir para os demais estados, mas uma coisa que seria bem sucedida é você fazer um treinamento de gestão com os prefeitos, o governo do estado, ter uma capacitação no sentido de dizer assim, olha, a sua vocação, Penedo é turismo, então vamos apostar no turismo em Penedo. O que deu certo, por exemplo, em Rio Grande do Norte? Exatamente. O que deu certo em outros estados bem inseridos? Então, você precisa de um mapeamento, você precisa de uma visualização, de comunicação visual, você precisa de equipes locais para conduzir o turista. Então, assim, para cada município, você ter esse mapeamento, essa identificação e, acima de tudo, um treinamento de prefeito e equipe numa perspectiva de que tenham competência para elaborar projetos e para executar esses projetos, exatamente, o que é o mais importante. Não é só elaborar, que você pode comprar esse serviço de uma empresa, mas, sobretudo, executar esses projetos. Claro. Você vê, por exemplo, o exemplo de Maravilha. É o lugar mais frio de Alagoas, não é? E a gente não explora. Por quê? Já que você falou em turismo... Como Garanhuns faz, Como Garanhuns faz. Então, por que não levar os festivais, não fazer um monte de coisa na área do turismo? Mas você tem outras coisas que você... Olha, eu não me lembro do nome da cidade, mas tem uma cidade que está entre Pernambuco e a Paraíba, onde você tem uma rua principal, né? Você passa por aquela rua e todas as casas tem gente fazendo um artesanato. Resultado, todo mundo que passa por ali e vai para determinadas cidades maiores, para comprar o artesanato. É a vocação daquela cidade. A cidade vive bem. Exatamente. Todo mundo tem carro, não tem carro de luxo, mas todo mundo tem o seu carrinho, sabe? Tem a sua casinha arrumada, tem tudo. É isso que eu acho que falta planejamento, minha querida economista, nesse país. E uma outra coisa importante é fazer um intercâmbio entre os estados de uma mesma região. Você criar uma conexão, organizar cadeias produtivas entre municípios e entre estados. Perfeitamente. Porque assim, um estado ele não precisa ser isolado do resto do mundo. Não, claro que não. Você pode ter parcerias com estados vizinhos, com estados de outras regiões. Então, se a gente conseguisse ter um nível melhor de comunicação entre os municípios e também entre os estados de uma mesma região e construir uma cadeia, organizar uma cadeia produtiva nessa parceria, talvez a gente conseguisse avançar um pouco mais, muito mais, identificando as potencialidades de cada região, mas compreendendo que é necessário uma infraestrutura e uma capacitação, porque me parece que a gente padece muito de gestão pública no estado e na região Nordeste. Ciúme de gestão. E na região Nordeste eu tenho a sensação de que a gente peca muito por incapacidade de gestão e que a gente deixa de perceber o que precisa ser feito e mais ainda. E que a nossa representação política, os parlamentares, senadores e deputados estaduais, me parece que eles não cumprem o seu papel no sentido de trazer emendas que possam beneficiar o Estado. Não tem dúvida. Parece que o carreirismo político é a única coisa que importa. Exatamente. E aí a gente paga um preço muito alto por isso. Né? Olha, você falou, por exemplo, sobre essa questão da interligação com os estados. E você sabe que eu fui muito ligado ao turismo, a questão do turismo, de gestão de turismo, na Paraíba, aqui também, etc. E uma das coisas que eu tentei, e eu vou falar em termos de divulgação, vou falar em termos de programa, eu criei um programa de televisão que atenderia aos 7 estados do Nordeste. Aos 7 estados do Nordeste, para o resto do Brasil.
através da CTI Nordeste. Não existia uma CTI? Você foi ouvido, você foi ouvida, nem eu. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Isso é uma cooperativa de divulgação, quando a gente tem um monte de problemas para divulgar o estado de Alagoas, o Pernambuco também tem, o outro também tem, agora junta tudo para ver, transformar o Nordeste num produto turístico. É alguma coisa, exatamente o que você falou. Tanto serve para o turismo como para outras coisas. Pois é, parceria pode ser a saída, né? Uma parceria inteligente. Claro! E você compartilhar conhecimentos, coisas que foram bem sucedidas numa região podem ser reproduzidas em outra. Perfeito. Não há nenhum problema em eu copiar o que deu certo. De jeito algum. Eu tenho humildade para reconhecer que uma coisa que você fez bem feita eu posso fazer também sem me prejudicar, muito pelo contrário, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa avançar muito. Eu sinto um enorme pesar com a posição que o Estado de Alagoas assume hoje no ranking nacional e principalmente com relação a alguns indicadores. E eu acho que a gente pode sim avançar, mas é preciso vontade política, é preciso um esforço muito grande, inclusive no sentido de barganhar junto ao governo federal parceria para projetos de infraestrutura que podem ser feitos também em conjunto com outros estados. Mas a gente precisa, com urgência, apostar nesses dois pilares. Infraestrutura que nos permita avançar na diversificação dessa cadeia produtiva, essa parceria com outros estados da região Nordeste e um investimento muito grande para compensar o atraso em relação às regiões mais desenvolvidas na educação. Muito eu bem. falo na educação em todas as etapas, Exatamente. inclusive no ensino superior. Não tenha dúvida. Agora eu te pergunto, o político, aquele que entra para ser político ativo, deputado, vereador, lá o que seja, você não acha que ele tinha que ter um curso de capacitação econômica, de economia, para entender o que é o país? É isso que eu te falei há pouco. Eu acho que falta. Gestão pública é isso. Quem está, e principalmente quem está no legislativo, né? Claro. Sem fazer leis, como é que você não consegue minimamente ter a competência para elaborar um projeto de lei que venha mudar positivamente a região onde você vive, que você representa? Lógico. Então, esse é uma das. Eu sempre critiquei isso. Eu acho que alguém que se propõe a ser um legislador ou um chefe do executivo, ele tem que ter minimamente uma formação que lhe permita perceber o ambiente onde ele vive e o que ele pode fazer para mudar positivamente. Mas nós estamos falando de ignorância também, né? Porque infelizmente nós estamos. Você tem prefeitos interessantes, inteligentes, já tivemos alguns que foram exemplo no estado de Alagoas e vamos até voltar no tempo do passado, que é um Graciliano Ramos da vida, Sim. que eu chamo de o pai da transparência, por aí vai. Quebrangulo, agora mesmo, há pouco tempo, teve 2 prefeitos fantásticos. Enfim, tem, mas que a capacitação passa por longe, passa. Principalmente a de gestão. Principalmente a de gestão. E ainda se concebe. Como é que você coloca uma pessoa que não sabe, ela nem sabe o que está fazendo ali, ela está ali só para se aproveitar de um cargo que lhe dá status e uma renda alta e a possibilidade de ajudar os que lhe são próximos. Então, um cargo de prefeito, de governador, de vereador, qualquer que seja, ele não pode ser visto como uma forma de você acumular fortuna. Claro que não. Ele tem que ser visto como uma ferramenta de você mudar a cara da região onde você vive. E tem quem faça. E agora, eu acho que também uma coisa que pesa negativamente é a incapacidade da população de se organizar e pressionar, graças a também o nível de educação que é baixo. Então, aí você chegou lá. Pois é. Então, se essa população não foi educada, aí ela não pode pressionar. Aí chegou aqui o deputado, que eu fiz uma entrevista essa semana, e fala sobre, é preciso ensinar o povo a votar. Não, é preciso ensinar o povo a escolher. Votar ele sabe, ele chega lá e bota lá o número. Aí você pergunta na eleição seguinte, ele não sabe quem votou. Exatamente. Quanto mais como foi que ele escolheu. Não é isso? Isso é economia, não é? Pois é, reflete na economia. Totalmente. Querida Luciana Caetano, que bom receber você mais uma vez. Feliz. Eu fico danado da vida quando eu vejo que passou meia hora. Ah, meu Deus, que pena. Não acredito que passou meia hora. Passou, acho que você passou. É impressionante. É um prazer. Muito você sabe obrigado. que para mim é muito divertido, muito prazeroso estar aqui com você. Que bom, que bom. E você sabe que eu sempre chamo. E sempre chamarei. Eu sempre voltarei. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. E ele, mandou dizer que quer. Então, é ele que manda encontro marcado.